Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer recebê-los em mais uma semana acadêmica de Seminário de Práticas Educativas. Eu me chamo Jéssica do Nascimento Rodrigues, sou coordenadora da disciplina de Seminário de Práticas Educativas 3, do nosso curso de licenciatura em Pedagogia, modalidade EAD, oferecido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa Unirio. Primeiramente, expresso nossa alegria pela realização desse evento, preparado pela comissão organizadora, que engloba todos os coordenadores e coordenadoras de seminários de práticas educativas, do número 1 ao número 7. Professor Charles, professor Ivo, professora Viviane, professora Marina, professor Miguel e professor Paulo. Agradecemos a presença de todos e todas, em especial aos participantes dos diferentes polos do estado do Rio de Janeiro. Isso é o mais importante, pois mobiliza nossos processos formativos coletivos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, eu inicio com uma breve contextualização do nosso curso. O projeto do CEDERJ se consolidou em 1999, no contexto das reformas educacionais impulsionadas pela promulgação da LDB 9394 de 96. A ideia básica era formar um consórcio entre as universidades públicas, sediadas no estado do Rio de Janeiro, levando ao interior o ensino superior público de qualidade, conforme projeto do saudoso Darcy Ribeiro. Em 2001, a Unirio passa a fazer parte do consórcio CEDERJ, ficando sob a sua responsabilidade o curso de Pedagogia, primeiramente junto com a UERJ. Já no segundo semestre de 2003, iniciou-se a oferta do curso voltado para a formação de professores e professoras para os anos iniciais do ensino fundamental, passando a ser reconhecido pela sigla PAIEF, Pedagogia para os anos iniciais do ensino fundamental, cuja marca é o compromisso com a formação de professores e professoras das redes públicas. Assim, as duas universidades, a Unirio e a UERJ, iniciaram o planejamento e a gestão do curso de forma compartilhada. Só a partir de 2005, cada universidade decidiu coordenar seus próprios cursos, de forma autônoma. Em face da resolução do Conselho Nacional de Educação, de maio de 2006, o currículo do curso de Pedagogia sofreu algumas alterações. Em lugar da habilitação em magistério dos anos iniciais, o nosso curso de Pedagogia passou a ter ênfases, compreendendo a docência na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, na formação de professores do ensino médio e atuação em EJA, na gestão e na educação em espaços não formais. A previsão hoje é a de mudanças substanciais nessa resolução, que deve ser substituída pela chamada BNC Formação, resolução aprovada no governo anterior, que tem mobilizado as universidades, em especial as universidades públicas, a um sem número de debates sobre esse tema. De certo modo, nós temos resistido. Na proposta curricular ainda em vigor, esses seminários de práticas educativas constituem oportunidades de debate e interlocução focadas em temas específicos, prevendo pelo menos um encontro presencial obrigatório. Presencial era até a pandemia, agora a gente ainda está, né, no formato online, a gente ainda não definiu se voltaremos ou não a realizar as atividades presencialmente. Bom, então buscamos proporcionar uma oportunidade de interação em torno de temas caros à formação de educadores e educadoras, como é o caso do tema de hoje, né? A educação e o mundo do trabalho. Entretanto, o evento...
Por fim, fechando, desde já queremos agradecer o apoio da coordenação geral do nosso curso de Pedagogia, modalidade AD, que confiou no nosso trabalho de organização. Para essa 7ª edição do evento, escolhemos um tema muito pertinente, que é a educação e mundo do trabalho, e convidamos 2 professoras pedagogas para nos apresentar essa discussão. Professora doutora Viviane Merlin e professora Érica Gonçalves. Vou apresentar cada uma primeiro e depois as chamo para começar a fala. Professora Viviane Merlin apresentará a discussão sobre multidimensionalidade da atuação do pedagogo, atuação em espaços escolares e não escolares. Professora Viviane possui graduação em pedagogia, mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal Fluminense. É professora adjunta da área de organização do trabalho na escola, OTE, no Departamento Sociedade, Educação e Conhecimento da Faculdade de Educação, da UF. É pesquisadora do Grupo de Políticas Públicas de Educação, e do NEED, Núcleo de Estudos em Educação Democrática, todos vinculados à UF. Seja bem-vinda, Viviane. E a segunda convidada, professora pedagoga Érica, cuja fala, né, se intitula O Trabalho do Pedagogo, Múltiplas Práticas, Desafios e Contribuições. A Érica é pedagoga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é especialista em inspeção escolar e é pedagoga da Universidade Federal Fluminense. Sem mais delongas, passarei a palavra às convidadas. Professora Viviane, é com você. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, Érica, boa tarde a todas e todos presentes. Eu posso fazer uma apresentação aqui, Jéssica? Posso compartilhar o slide? Pode sim. Só um minutinho, que ainda tenho, eu acho que eu já esqueci do período da pandemia. Foi, né? Foi, tudo certo aqui. É um prazer estar aqui com vocês, e como a Jéssica já apresentou, vou falar um pouquinho sobre essa multidimensionalidade da atuação do pedagogo. Vou trazer alguns elementos e também a minha experiência, né, como a minha formação na faculdade, na Faculdade de Educação da UF, e como, ao longo da minha trajetória, fui passando por diferentes espaços, né, nessa atuação multifacetada que é a atuação do pedagogo. Deixa eu passar aqui. Bem, antes, porém, de falar um pouquinho sobre a minha formação, eu queria falar um pouco sobre a trajetória do curso de pedagogia, né? Acho que é importante resgatar essa trajetória do curso para entender o porquê a formação do pedagogo ainda é hoje um objeto em disputa, vamos dizer assim, né? A nossa identidade ainda hoje ela segue sendo alvo de debates. A própria Jéssica, na apresentação, falou do impasse que vivemos na atualidade, que é a aprovação da BNC Formação e o que ela significa para a identidade do pedagogo, né? Então, falar um pouquinho sobre essa trajetória do curso, e aí não vou me estender mesmo, né? Só pontuar, né, que desde que o curso foi criado em 1939, vinculado às faculdades de filosofia, e com essa ênfase na formação do bacharel, né, do especialista em educação, de alguém responsável pelas discussões educacionais, com essa ênfase ali, né, que a gente chama na formação 3+1, de 3 anos de bacharelado e apenas 1 ano ali em didática, com essa formação com um viés mais voltado para a licenciatura, né, para a atuação nas escolas, como professor, e as modificações que a gente foi vivendo no curso até os anos
final da década de 60, com a criação das faculdades de educação e a migração do curso de pedagogia para lá. 1969, quando foram criadas as habilitações, e aí o curso passa pela habilitação em supervisão, orientação, administração educacional, as disciplinas pedagógicas. E a situação atual, que a Jéssica também mencionou, né, desde 2006, depois da aprovação da LDB em curso, né, a Lei 9.394, as diretrizes curriculares de 2006, 2015, a gente vem experimentando um outro formato de curso, que é a pedagogia pautada na docência, né, e tendo todos os fazeres do pedagogo como decorrência dessa ênfase na docência. Também acabam as habilitações, né, esse termo de habilitação ele cai, e a gente passa a ter uma outra lógica de organização curricular. E o retrocesso que significa a possibilidade de aprovação da BNC Formação, que é, mais uma vez, separar esse lugar de formação do licenciado, né, dividir o curso de pedagogia numa licenciatura da educação infantil, de uma licenciatura para os anos iniciais do ensino fundamental, e essa formação para a gestão, para a articulação do trabalho pedagógico, ela ser feita apenas em outro lugar após essa formação para o magistério, né? Para o magistério nessa separação proposta. E aí, faz parte dessa constituição do nosso curso essa tensão entre a formação do professor ou do especialista, né? Quem é esse pedagogo? Ele é só orientador educacional, ele é só supervisor, ele é diretor, ele é professor, ele pode atuar em espaços não escolares? Como que isso foi se constituindo, né? Quais os cargos e atribuições que esse profissional vai encontrar no mercado de trabalho? Quais as nomenclaturas, né? Você chega numa rede, você encontra o nome supervisor educacional, em outra coordenador pedagógico fazendo a mesma função. Como que isso funciona, né? Então, é entender que esse curso de pedagogia ele está em constante diálogo com o processo histórico, né? Então, como que a gente vai entendendo isso? E aí eu vou resgatar o conceito de educação, lá da LDB mesmo, da LDB que se encontra vigente até o momento atual. Logo o artigo 1º traz lá, né? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a educação envolve todos os processos formativos humanos, né? Todos, em diferentes espaços ao longo do tempo. Então, se mistura com a própria formação humana, né? E aí os conceitos de educação formal, informal e não formal, eles vão também sendo alinhavados, né? E a gente vai tendo essa noção do que é uma educação formal, do que acontece dentro da escola e do que acontece em outros espaços. A educação formal ela está profundamente vinculada com o espaço escolar, porque ela tem lá toda a institucionalidade necessária, tem conteúdos previamente demarcados por um currículo que é pensado pelas instâncias competentes, né? A educação informal, ela já se funde com o processo da vida humana mesmo, os indivíduos vão aprendendo ao longo do seu processo de socialização em diferentes espaços e tempos, pelas diferentes instituições pelas quais ele transita ao longo da sua vida, e vem com valores, culturas próprias, né? A ideia de pertencimento, toda uma perspectiva de sentimento, de hábitos que é construído nesses diferentes lugares e tempos, né? E a educação não formal, que não é tão sistematizada como a formal e não é tão livre, vamos dizer assim, não sei se essa é a melhor palavra, quanto a informal, mas ela vai considerar que a gente aprende em diferentes processos de compartilhamento de experiências em espaços e ações mediadas ali por outros sujeitos no cotidiano. Essa definição é da Maria da Glória Gon, né? Então ela vai
mais ou menos alinhavar essa concepção de educação passando por esses 3 formatos. E aí, e já entrando no tema da mesa, que a gente vai falar, né, de espaços escolares e não escolares, a gente tem essa atuação do pedagogo que pode se dar em espaços escolares, né, o pedagogo como professor da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental ou das disciplinas pedagógicas do curso normal, né, que é o magistério de nível médio, na articulação do trabalho pedagógico, né, ali fazendo a mediação dos processos que acontecem dentro da escola, seja como diretor, né, administrador, supervisor, coordenador, orientador pedagógico, dependendo do lugar onde ele está, orientador educacional, inspetor, né, escolar, não está aqui, que é até a especialização da Érica, colega de mesa, né? Ou em espaços não escolares, né? O pedagogo ele pode atuar na promoção da aprendizagem dos sujeitos em diferentes espaços, que não são espaços sistematizados, tal como a escola, mas que tem uma perspectiva de formação humana pensada previamente, organizada. Então, ele pode, nesse espaço também, contribuir com as estratégias de planejamento para a formação pessoal e profissional desses indivíduos, também com a ação de orientação, de coordenação pedagógica, porque esses espaços também têm por objetivo a transformação da vida dos indivíduos, né? Então, temos hoje, esse campo tem crescido cada vez mais, por exemplo, a atuação de pedagogos na pedagogia social, em espaços jurídicos, em hospitais, empresas, em museus, nas instituições militares. E aqui, especificamente, vou falar um pouquinho mais das instituições militares, porque elas me constituem também como profissional, né? Atuei um tempo em uma dessas instituições. Aqui, rapidamente, eu não vou ler, mas o que a lei, né, a LDB vigente, fala sobre a formação de professores, né? Então, ela fala da formação de docentes na educação básica, considera a formação mínima exigida de nível normal, né, no curso de formação de professores, mas coloca para o curso de pedagogia esse magistério para a educação infantil, os 5 anos do ensino fundamental, né, que a gente chama de anos iniciais, e para a modalidade normal. E traz também para essa formação, na graduação em pedagogia, a responsabilidade por formar esses profissionais que atuam na organização do trabalho da escola, né, do trabalho escolar, que pode ser também feita para licenciados de outras graduações em cursos de pós-graduação lato sensu. A Resolução 1 de 2006 do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares para o curso de graduação em pedagogia, que eu mencionei rapidamente ali na abertura da fala, e a professora Jéssica também já mencionou, ela traz, né, a necessidade da gente repensar a atividade docente como estruturante do trabalho no curso de pedagogia, entendendo que o planejamento, a coordenação do trabalho pedagógico também é um trabalho de docência, né? Então, isso que é bastante interessante, é entender que essa função ela não é de alguém que está atuando acima do trabalho docente. É uma das características do trabalho docente, né? Então, tanto em espaços escolares quanto em espaços não escolares. E aí, em 2015, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para as licenciaturas, né, de uma forma geral, que trata da formação inicial dos professores em nível superior e trazendo, mais uma vez, esse compromisso, né, enfatizando esse compromisso com a docência como eixo do processo pedagógico intencional. E aí eu vou falar muito rapidamente também do curso de pedagogia na FEUF, que é um curso que me formou e que hoje eu atuo, né, como professora formadora neste mesmo curso. O curso da FEUF, na época que eu fui aluna, eu ingressei, aí a gente entrega a idade, né? Eu ingressei em 96 e me formei em 2006,
mas já peguei um curso que na época era chamado de curso multi-habilitado. Ele formava o profissional nas diferentes habilitações, né? Você saía com todas as antigas habilitações, administração, supervisão, orientação, magistério, enfim. E com a mudança, né, dessas leis com base nessa legislação que eu mencionei, hoje a gente tem lá no nosso PPC, no nosso projeto de curso, essa ideia de que o trabalho pedagógico não se resume à educação escolar. Na época que eu estudei, isso não aparecia fortemente, né? Não se falava no curso nessa possibilidade de atuação do pedagogo em espaços não escolares. Era um assunto praticamente inexistente no currículo. E agora, com as revisões curriculares que vivemos, isso já aparece, né, de uma forma muito clara no PPC do curso. A atividade do pedagogo ela tem profunda relação com a dinâmica sociocultural da contemporaneidade, então ela envolve diferentes esferas da atividade humana. Então, se abre um olhar, né, mais abrangente para a atuação desse pedagogo como um profissional da educação que tem lá que tensionar, né, que se baseia nos conhecimentos teóricos, mas a partir da realidade na qual ele está inserido. Então, ele propõe, cria, organiza planos, projetos pedagógicos para aquele grupo no qual ele se encontra inserido, seja dentro do espaço da escola ou fora dela. E aí traz esses espaços de atuação, a docência, orientação, supervisão, coordenação, assessoria, planejamento, direção, no campo da educação escolar, e aí desde a primeira etapa da educação básica, né, passando por todas as demais, educação infantil, a primeira, ensino fundamental e ensino médio, e também atuando nas diferentes modalidades, na educação de jovens e adultos, com a educação especial, educação no campo, enfim. Então, podendo atuar com as diferentes modalidades da educação e também nas práticas de movimentos de diferentes origens, né? Então, em empresas, em meios de comunicação, na cultura, arte, saúde, enfim, né? Nesse processo de formação, onde é possível que esse processo de formação humana se dê de forma intencional. E ele é considerado como um intelectual autônomo, que está ali em interlocução com esses espaços e produzindo novos conhecimentos. Então, ele, portanto, essa perspectiva da praxis, ela aparece com muita força. E aí eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional, né? Eu fui mesclando ali a minha formação com a minha trajetória no trabalho mesmo, né, no mundo do trabalho, como se foi acontecendo, né, ao mesmo tempo. Eu faço curso normal de nível médio, né, entre 93 e 95, ingresso em pedagogia na UF em 96, e aí, justamente por sentir falta dessa fala um pouco mais organizada em torno da atuação do pedagogo em espaços não escolares, fui procurar um curso de extensão assim que terminei a graduação para entender qual seria o papel de um pedagogo, por exemplo, numa empresa. E aí fui fazer esse curso de extensão em recursos humanos. Confesso que percebi que ali não era muito algo que me encantasse, que eu quisesse seguir atuando. E aí comecei a fazer concurso público, já tinha atuado numa escola privada, ao mesmo tempo em que eu atuava, fazia o curso de pedagogia, né, logo depois que eu terminei o curso normal, nos anos iniciais e na educação infantil. E assim que terminei a graduação, fiz o primeiro concurso público para a rede estadual e atuei como professora dos anos iniciais. Nesse mesmo tempo, na rede estadual fazia dupla regência, né, que lá, não sei se ainda se chama, mas se chamava GLP na época que eu lá trabalhei, e comecei a ingressei nessa dobra como professora das disciplinas pedagógicas do curso normal, né, eu dava aula lá de 2 disciplinas na ocasião e tive uma grata experiência de levar os meus estudantes do curso normal para estagiar na turma em que eu era professora dos anos iniciais, né? Isso se deu lá no início da década, né, dos anos 2000,
Fui fazer a pós-lato sensu, depois fiz um novo concurso, aí foram 2 concursos ao mesmo tempo, né, para a rede municipal de São Gonçalo e para a rede municipal de Niterói. Passei nos 2, larguei o Estado e ingressei como orientadora educacional na Fundação Municipal de Niterói, em 2004, e como professora orientadora na Secretaria Municipal de Educação em São Gonçalo. E aí eu vou parar um pouquinho e falar sobre isso, porque isso é um tema que bate na nossa porta constantemente como pedagogos, né? A possibilidade de ter 2 matrículas como orientadora educacional. Na época, o município de São Gonçalo, ainda hoje ele mantém esse nome, professor orientador educacional, que era para poder caracterizar que a atuação era pedagógica e não técnica, né? Então, porque a Constituição só permite a acumulação de 2 matrículas públicas, no caso de professor, e uma matrícula técnica. Não é possível 2 matrículas técnicas. E aí eu pude acumular na ocasião essas 2 matrículas, embora hoje isso praticamente não seja possível, porque o Tribunal de Contas não tem permitido essa acumulação. Tem alguns projetos de lei em tramitação, tentando mudar essa perspectiva, já que desde 2006 o curso de pedagogia tem como ênfase a docência, entendendo que o caráter do trabalho do pedagogo é de docência, mas ainda hoje, né, há muitos pedagogos que estão tendo que deixar uma de suas matrículas, que se encontram nessa situação que eu me encontrei por um tempo. Bem, feito isso, e aí eu já deixo algumas indicações, se quiserem acompanhar melhor essa discussão, tem uma página do Fórum de Pedagogos do Estado do Rio de Janeiro, em que eles estão bem atualizados aí nesse debate. Vale a pena acompanhar. E fiz o mestrado entre os anos de 2006 e 2008, atuando nessas 2 redes, né? Logo depois, em 2008, assim que terminei o mestrado, fiz um novo concurso para a Prefeitura de Niterói, mas para professora. E aí passei, pedi exoneração da matrícula de São Gonçalo, fiquei com 2 matrículas em Niterói, uma de professora e uma de orientadora educacional. E aí também é importante lembrar que, a partir de 2007, na rede de Niterói, a prefeitura deixou de organizar concursos em separado para orientadores educacionais e supervisores educacionais, e passou a realizar concursos somente para pedagogos. Esses pedagogos passaram a atuar na rede com uma função que era de organização do trabalho pedagógico e englobando as funções que antes se davam em separado por meio desses 2 profissionais. É importante destacar que o supervisor educacional no município de Niterói trabalhava dentro do espaço escolar com a função de coordenação pedagógica. No município de São Gonçalo, que eu também tive a experiência concomitante, o supervisor já trabalhava na Secretaria de Educação com a função de inspeção escolar. Então, só para a gente ter um pouquinho de noção do que eu falei anteriormente, de como essas nomenclaturas são dos cargos, elas acabam tendo funções diferentes na prática em diferentes redes de ensino, né? E aí eu fiquei com 2 matrículas na mesma escola e ocupei a função de diretora com essas 2 matrículas por 2 anos numa escola municipal do município, em Niterói, no bairro do Barreto. Fiquei 2 anos e aí fiz um outro concurso para a Marinha do Brasil como oficial temporário, passei, pedi exoneração de uma das matrículas, da matrícula em que eu ainda estava no probatório de professor, e pedi licença sem vencimento na matrícula de orientação educacional e fui para o Centro de Instrução e Adestramento Almirante Átila Monteiro Achei, que eu vou falar um pouquinho depois. Fiquei 2 anos por lá, pedi baixa, por razões que também vou falar um pouquinho mais depois, e retornei para a minha matrícula em 2011, ficando numa escola de educação infantil como pedagoga. Logo depois, no ano seguinte, em 2013, fui convidada para ocupar um cargo na sede, na Fundação Municipal de Educação,
dirigindo todo o ensino fundamental do município, isso em 2013, e eu até botei no slide, está errado, 2013 e 2014. E em 2014 eu fiquei com a superintendência de ensino, gerindo todas as escolas da rede municipal, né? Foi uma experiência interessante, ajudou a complexificar um pouco do olhar, né, sobre a atuação e o pedagogo atuando nesse espaço de gestão de toda uma rede de ensino, nas políticas educacionais, mas foi bem um período rápido, né, que eu optei logo depois por voltar para as escolas. E nesse mesmo tempo, eu comecei o doutorado, né, na UF também, e trabalhando com as duas matrículas ao mesmo tempo. Logo depois, em 2014, eu volto para a escola, e aí tive logo na sequência, né, voltei para a escola e fiz mais uma prova para professora, voltei a ter duas matrículas, e aí fui para a direção da escola Professor Dario de Souza Castelo, que é uma escola em Itaipu, que é na região oceânica de Niterói. E ao longo dessa trajetória, eu também fui atuando, desde que terminei o mestrado, em algumas instituições de ensino superior, o ISAT em São Gonçalo, a Ferlagos em Cabo Frio, a Unilassalle em Niterói, e como professora civil também do Centro de Ensino e Pesquisa do Exército, em algumas experiências com algumas disciplinas específicas. E em 2020 pedi a exoneração das matrículas e fui para a UF, né, onde eu estou até o momento atual. Bem, falando desses espaços escolares, eu não vou repetir, né, só enfatizando o que eu fazia nesses lugares, né, qual era minha atuação como pedagoga nesses espaços. Como professora dos anos iniciais, eu vivi o cotidiano ali, diariamente, com crianças do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, né, dava as aulas das disciplinas, né, de uma forma interdisciplinar, multi-habilitada, para as crianças durante a semana. Como professora do ensino médio, no curso normal, eu trabalhava com 2 disciplinas, abordagens sociolinguísticas da alfabetização e conhecimentos didático-pedagógicos do ensino fundamental, com os estudantes que estavam se formando em professores em nível médio, e acompanhava a realização do estágio deles. Eu até já citei que muitos desses meus estudantes faziam estágio na minha própria sala, enquanto eu atuava com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa foi basicamente a experiência que eu tive na rede estadual. Como orientadora educacional, até 2007, quando eu falei que a rede de Niterói tinha essa separação, o meu trabalho de orientação educacional era profundamente integrado com a supervisão educacional da escola. Então, a gente acompanhava, né, as faltas dos alunos, eu fazia conversas com a família, encaminhava algumas crianças para atendimento especializado fora da escola, ajudava nessa organização do planejamento junto à supervisão educacional, pensava a elaboração do calendário escolar, do currículo de uma forma mais ampla, do projeto político-pedagógico, pensava como seria o processo avaliativo, organizava reuniões com as famílias, conselho de classe, elaboração da rotina, enfim. O meu trabalho de orientação educacional era muito integrado ao da supervisão educacional. Eu estou enfatizando isso porque nem sempre é assim. E eu vivi concomitantemente uma experiência em São Gonçalo, que a orientação educacional estava muito ligada à visão tradicional do serviço de orientação, né, do SOI, em que eu ficava lá dentro da sala fazendo atendimento individualizado, e foi muito difícil tentar romper com essa lógica, né, porque era uma tradição ali da rede e da própria escola, das escolas nas quais eu atuei. Então, o SOI, o orientador, né, nessa lógica de SOI, tinha uma visão muito individual, de alguém que vai atender os alunos para que eles possam apresentar um melhor rendimento no espaço escolar. Tinha uma visão de que o orientador era quem ia fazer dinâmica. Então, eu tive que ter um pouco mais de esforço para tentar romper com essa lógica setorizada.
que é muito tradicional e muito herdeira da lógica das habilitações, né? Nem todo orientador educacional era supervisor, nem todo supervisor era administrador, porque você podia cursar uma habilitação ou outra e não todas, né? Então, essa lógica da escola setorizada é muito herdeira mesmo da formação habilitada, né, que a gente teve ao longo da nossa história e da constituição do curso de pedagogia. Aí trouxe algumas imagens, né, dessa atuação no espaço da escola, reunião com família, atuação ali com as crianças na horta. E ainda em espaços escolares, quando se funde a função do pedagogo, do orientador com o supervisor, e vou fazer aqui, abrir um parêntese, Jéssica, quando der o meu tempo, você me sinaliza, por favor, tá? Senão eu fico falando eternamente aqui. Tá, a gente, na verdade, já expirou um pouquinho, mas vai, porque são 15h15 agora. Mas fica à vontade, pode ir seguindo. Mais 5 minutinhos eu prometo que eu fecho. Tá ótimo. E aí, quando essa função do orientador se funde com o supervisor, o pedagogo passa a fazer todas as funções de organização pedagógica. No caso do município de Niterói, isso foi muito complicado, porque a gente passou a ter o mesmo número de horas semanais para trabalhar, com o dobro de funções e com 11 turmas, né? Então, diminuiu o número de profissionais, aumentou o trabalho, e essa fusão ficou muito comprometida pelas condições objetivas da realidade. Depois, se alguém no debate quiser trazer, eu falo um pouco mais sobre isso. Na direção escolar, essa tarefa mesmo de organização do trabalho pedagógico, entendendo a direção como um lugar do trabalho pedagógico e não somente administrativo. Na superintendência do ensino, pensando essa lógica também da política educacional comprometida com o cotidiano das escolas. E a pesquisa, né? Porque o tempo inteiro, enquanto eu fui atuando nesses espaços, eu não perdi o contato com a universidade. Foi lá lato sensu, depois o mestrado, o doutorado, me ajudando a repensar a elaboração das aulas, do currículo, porque o professor o pedagogo é professor, pedagogo e pesquisador do seu cotidiano, né? E aí eu trouxe mais algumas imagens aqui, né, das assembleias com os alunos, a ideia do conselho escolar, a ficha de comunicação infrequente, que é acompanhamento das faltas e a busca ativa. E aí eu boto até uma pergunta aqui, espaços escolares e não escolares, a pesquisa, né, a gente vai produzindo pesquisa, a pesquisa, ela fica fixada num espaço escolar ou não escolar, ou ela ajuda a unir essa lógica da educação numa perspectiva ampliada? E aí, nos espaços não escolares, eu atuei, como eu disse, na Marinha do Brasil, e lá eu fazia parte do SOEP, que é o Serviço de Orientação Educacional e Pedagógica, acompanhando cursos de formação de submarinista, mergulhador de combate, médico hiperbárico, tudo totalmente diferente do que eu já tinha visto. E nessa perspectiva, atualizar currículo dos cursos, acompanhar as aulas, orientar os instrutores e os estudantes, acompanhar a atividade de campo. Então, era uma visão bem pedagógica mesmo dos processos e ajudando a repensar aquele espaço de uma forma mais humanizada, né? Então, foi uma experiência bastante interessante. Lá eu era militar mesmo, fiquei 2 anos como tenente, né? E depois pedi baixa, como também já falei. E como professora civil do Exército, eu trabalhava com as disciplinas de didática e orientação educacional para uma determinada antiguidade, né, dos oficiais, em que eles já escolhiam uma especialização para atuar, no caso dessas, em colégios militares, né? Então, aqui algumas fotos, né? Esse aqui é o curso de submarinos e era basicamente também atuando na orientação desses estudantes. E aqui, essa primeira foto, curso de mergulho, a segunda foto, o curso de mergulho de combate, da medicina hiperbárica, eu não tinha uma foto para trazer, mas entendendo desses desafios, né? Porque isso me obrigou a pensar a rotina pedagógica num espaço totalmente diferente da escola, né? Com profissionais que não eram professores, não eram pedagogos e não tinham formação pedagógica,
tentando trazer essa visão de formação humana de uma forma mais abrangente. Encerro por aqui e qualquer coisa a gente traz para o debate. Obrigada, desculpa ter me alongado. Foi ótimo, Viane, muito obrigada. Agora vou convidar a Érica, a pedagoga Érica, para fazer a apresentação. Érica, eu que vou fazer a apresentação dos seus slides. Deixa eu só fixar aqui você na tela. E vamos lá. Me digam se vocês estão vendo os slides. Sim, sim. Sim? Então deixa eu só fechar aqui meu áudio. Agora saiu. Voltou. Foi? Tá. Boa tarde a todas as pessoas que aqui se encontram. Agradeço muitíssimo a professora Jéssica pelo convite para falar de algo tão relevante e significativo, né, que é a profissão do pedagogo. Cumprimento também a colega professora Viviane, e para mim é uma honra poder realizar essa troca, ajudar de alguma forma a ampliar a visão sobre o trabalho do pedagogo. É uma alegria poder falar para estudantes da pedagogia, de pedagogia, né, da pedagogia. Então, assim, o trabalho do pedagogo, múltiplas práticas, desafios e contribuições. Eu não podia deixar de, antes de falar especificamente, né, sobre o título, a minha trajetória, enfim, eu não podia deixar de falar que quando a gente pensa, né, no pedagogo, né, num determinado contexto, a gente exige isso da gente, que a gente pense também que lá deve ocorrer um processo educacional, um processo pedagógico, uma relação de ensino-aprendizagem, relações interpessoais, enfim, ocorre um processo educacional. Então, pedagogo se supõe que a relação que vai se dar no trabalho dele é uma relação em algum processo educacional, pedagógico, ensino-aprendizagem. Então, quando a gente busca definições sobre pedagogia, e pode passar, Jéssica, e aí a gente se depara com alguns sentidos, né? Uma busca simples, sem nada muito teorizado, mas a gente acaba se deparando com a pedagogia em si, né? O que se fala sobre a pedagogia? Ciência que trata da educação dos jovens, ou seja, educação, ciência, que estuda os problemas relacionados com o seu desenvolvimento como um todo, desenvolvimento, estudo, né? Palavras-chave. Conjunto de métodos que asseguram a adaptação recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se desejam formar. Enfim, métodos, práticas, conteúdo, formação, indivíduos, pessoas. Então, assim, reunião das práticas e métodos que garantem a adequação entre o conteúdo didático e as pessoas que se utilizam dele, ou seja, práticas, pessoas, mais uma vez. Então, seja, né, qual definição a gente abraça, né, politicamente, enfim, teoricamente, é importante que a gente atente para a essa especialidade do pedagogo, né, como um especialista na educação, né, como o profissional que vai estudar todas os caminhos, né, os rumos, tudo que aquilo que envolve a educação. Pode passar, Jéssica, por favor. Eu coloco assim, seja qual for o campo de atuação, o pedagogo vai lidar com a educação e com todos os desafios que a envolvem. Então, assim, para além dos métodos, das técnicas, né, das estratégias, o pedagogo ele vai entrar nos ambientes como um facilitador, um mediador, no alcance dos objetivos, né? Seja do local que ele se encontra, da mediação das relações, né? Do acolhimento, da orientação, enfim,
seja qual for o campo, o pedagogo ele vai lidar com a educação, ou pelo menos deveria, né, ser assim, deveria lidar. Então, eu penso que isso seja relevante porque, inclusive, para o mercado de trabalho, né, para o campo de trabalho, o pedagogo ele precisa se apropriar do seu fazer, né, das suas especificidades. E eu chamo atenção para isso porque, recentemente, antes até a Jéssica me convidou, e aí eu fui numa consulta e a pessoa me perguntou qual era a minha profissão. E aí eu falei, pedagoga. Mas aí, sim, ele trabalha onde? E aí eu mencionei na Universidade Federal Fluminense, na universidade, enfim. E aí a pessoa, ué, pedagogo na universidade? Não, mas espera aí, você é pedagoga? Pedagoga? Assim, na professora, alguma coisa assim, na faculdade? Aí, assim, na hora eu falei assim, gente, eu preciso explicar, preciso falar, então, o que é a pedagogia. E aí, logo, realmente, falei assim, gente, um tema muito pertinente, né? Você precisa falar o que é, porque muitas vezes as pessoas não sabem. E, às vezes, as próprias pessoas da área também, né? Não sabem, né? Devido a essas mudanças de currículo, enfim, que essas variações e a própria desqualificação também do serviço, né? Do profissional. Então, assim, eu precisei explicar, porque ela falou a seguinte frase para mim. Gente, essa é nova, essa eu não sabia. Para mim, o pedagogo, eu sempre tive isso no meu imaginário e entendia assim, que o pedagogo era aquela pessoa que estava envolta de várias criancinhas agarradas na saia dele, na saia, né? Porque tinha que ser pedagoga, né? Ainda tem esse detalhe. Então, assim, eu imaginava aquelas crianças, pedagogo, para mim, criança, pedagogo e pronto. Aí eu falei, mas ele pode trabalhar em hospitais, né, auxiliando as crianças em tratamento para que não percam o ano letivo, ele pode trabalhar em empresas, ele pode ser gestor, administrador, supervisor, enfim, falei as múltiplas práticas da profissão. E aí ela falou, poxa, essa é nova para mim, eu não sabia. Então, assim, isso me marcou, isso foi recente, né? E eu falei, eu preciso levar isso, né, como uma informação mesmo, porque assim, a gente pensa, poxa, em 2023, alguém ainda não sabe o que um pedagogo faz, ou quais as especificidades do pedagogo, ou no que ele pode atuar? Sim, e muitas pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante. A pessoa, o pedagogo, o profissional em si, saber das suas especificidades, se empoderar disso para poder exercer de uma melhor forma, né, a pedagogia. Então, por isso eu escolhi esse título, né, que ele fala das múltiplas práticas, né, dessas múltiplas potencialidades do profissional e dos desafios, né, e suas contribuições. E eu pensei, né, e falar da minha trajetória e percepções sobre o pedagogo, né, sobre a atuação do pedagogo. Então, pode passar, Jéssica? E é isso, a escolha do título ela tem muito da minha história, né, e minhas percepções, é o meu olhar, a minha vida na pedagogia. Eu sou oriunda de escola pública, eu estudei na minha vida toda na escola pública, então eu via os profissionais, né, trabalhando, os pedagogos, apesar de não compreender tanto a área, mas assim, eu via os pedagogos atuando no espaço, na escola pública, e fiz o ensino normal, formação de professores, né, o ensino médio. Ali aguçou mais a vontade de ingressar na pedagogia, e especificamente numa universidade pública, que era o meu sonho, né, de fato, o espaço público sempre foi o meu foco, o meu alvo. Tive a oportunidade, né, fiz o vestibular, ingressei na UERJ, especificamente na FEBEF, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, né, foi lá que eu cursei a pedagogia.
Na época, o currículo lá era dividido, a pedagogia, tinha pedagogia licenciaturas, sim, era assim, e tinha a pedagogia multi-habilitação, que era a pedagogia que tinha a gestão, focava na gestão, orientação educacional e supervisão e inspeção escolar. Era multi-habilitado, inclusive no diploma sai assim, pedagogo, e embaixo, multi-habilitado, né, que são essas especificações. E tinha quem escolhesse a pedagogia das licenciaturas das séries iniciais, e era só isso, não tinha outras habilitações para quem escolhia. Então, a FEBEF, a UERJ, na época, dividia entre pedagogia 1 e pedagogia 2. Né? A pedagogia 1 foi a que eu escolhi. E aí, assim, agora não, agora já a pedagogia já está toda em volta de todas essas habilitações, que, né, era o que necessário, né? Se já começa a se ver o profissional não dividido, mas como um todo, né? Docente, gestor, orientador, supervisor. E terminando a graduação, a pedagogia, eu ingressei no setor público, no Estado, onde eu lecionei. Aí você pode passar, Jéssica. Ali na pedagogia eu comecei a descobrir, né, diversas potencialidades do fazer pedagógico, né, todos os caminhos que o pedagogo poderia percorrer. E aí, na trajetória, eu me inseri num concurso para o Estado, onde eu comecei lecionando no ensino médio normal, formação de professores, e, concomitantemente, ingressei também no Estado na inspeção escolar. Então, eu fiquei durante um tempo nesses dois concursos, né? Então, assim, na inspeção escolar, eu atuava como eu falo fiscal, né? Porque, na verdade, era um fiscal, um supervisor. Eu tinha escolas particulares e escolas estaduais para inspecionar, fiscalizar, coordenar, mas eu não estava lotada em escola alguma. Era um grupo de escolas em que eu visitava para garantir que a legislação fosse cumprida, né? Então, assim, eu estava ali justamente para isso, para garantir o cumprimento da legislação educacional. Então, isso abriu, assim, um leque muito grande, né, onde eu consegui perceber as diferenças das instituições, do privado e do público, os medos, as angústias das gestões, da gestão de um e de outro. Então, assim, a gente fiscalizava desde a estrutura física da escola até a parte da alimentação dos alunos, recolhimento de arquivo caso a escola fechasse, abertura de processo, né, de escolas que queriam funcionar. Então, a gente lidava também com sonhos das pessoas, né, que estavam montando escolas. Então, assim, é o Estado dentro da escola, mas é o Estado concursado, é um Estado que tem ali um pedagogo, né, de frente. Então, assim, a gente carregava, apesar das legislações que a gente carregava muito a nossa humanização no processo pedagógico. Então, assim, ao falar com um diretor sobre uma determinada lei que precisava ser cumprida, era um pedagogo falando, e isso eu chamo atenção porque no incentivo de ter mais concursos mesmo, porque na verdade só teve um concurso para inspetor escolar e que demanda pedagogo, e nunca mais ocorreu, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, né? O que é lamentável. Mas oriento até os estudantes que, quando tiver essa oportunidade, façam, porque é um, um, um local de conhecimento muito grande, sabe? Você amplia ali, você tem uma noção muito maior do sistema macro e micro, sabe? Do Estado, mas das instituições também. Então, assim, fiquei durante muito tempo na inspeção escolar e lecionei para o normal, onde eu trabalhava com ensinos pedagógicos, aquilo que eu tinha aprendido na faculdade. Então, até então, estava tudo ok. Saí do ensino normal para o município de Nova Iguaçu, onde eu me deparei com as séries iniciais. E aí, sim, né, eu lecionei no município de Nova Iguaçu, onde eu vivenciei, né,
as séries iniciais, porque enquanto você está no estágio, na graduação, é uma coisa, quando você está na prática, ali, você, a professora, é outra, né? É outra coisa, você precisa passar o conteúdo socialmente relevante, mas também precisa lidar com aquelas crianças que muitas das vezes estão carentes de diversas coisas, né? Diversos situações que passam que precisam de um outro olhar seu, não só de uma teoria. Então, assim, quando a gente lê, né, Paulo Freire, né, Bourdieu, Emília Ferreira, enfim, quando você chega na sala lotada com crianças, né, do 2º ano, da educação infantil, do 3º ano, e aí você precisa transpor, sabe? Como que eu faço valer, né, o ser pedagogo aqui, nesse espaço? Eu simplesmente vou transmitir conteúdo, eu simplesmente vou ensinar. Então, assim, primeiro, um desafio que eu tive, né, foi esse quando eu fui lecionar, né? Eu vi que eu precisava flexibilizar, ressignificar, adaptar, né? E eu via muitos colegas desistindo de, de ser professor, né? Porque não conseguiam associar, sabe, a teoria, aquilo que aprendeu na universidade, com o exercício ali, com a prática, né? Então, eu precisei humanizar, me humanizar, na verdade, né? Humanizar. Eu vi que fazia sentido quando eu partia da realidade. Eu vi, era uma turma muito violenta, né? Com muitas questões de violência. Então, eu não conseguia, basicamente, dar aula. Então, eu precisei trabalhar isso com as crianças. Então, assim, foi um reinventar, sabe, do profissional, e isso eu levei para a vida, né? É desafiador, mas vale a pena, porque é quando você fala assim, você senta no chão ali, e você se coloca, sentar no chão no sentido de você se colocar como igual ali, no igual de alcançar o outro, né, no sentido disso, eu preciso fazer com que o outro evolua. Então, como eu posso, né, que estratégias, que práticas, que métodos, mas mais do que isso, saber disso, que a pedagogia proporciona isso, é eu entender essa humanização do pedagogo, né? Esse olhar para o outro. Eu preciso que ele alcance isso, mas para alcançar isso eu preciso partir da realidade, eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso ter empatia. Enfim, são alguns valores que muitas das vezes se perdem, né, no decorrer do exercício da profissão e da formação. E depois de Nova Iguaçu, eu lecionei no município de Duque de Caxias, saí de Nova Iguaçu e fui para Duque de Caxias. E aí fiquei na inspeção, continuei na inspeção e lecionando em Duque de Caxias. Quando eu lecionei nas séries iniciais, o que ficou muito para mim na minha mente foi o esperançar, né? Que o Paulo Freire fala sobre isso, né? Esperançar, que independente do local que você, estudante, não, pedagogo, esteja, ele precisa manter esse olhar. É isso que faz com que a gente consiga prosseguir na nossa atuação. Então, depois disso, em 2014, eu ingressei na UF. Aí eu exonerei a inspeção, né? E Caxias, município. E comecei na UF, aí são outros desafios, era uma universidade, um outro público, né? Aí a gente já lida com o medo da monografia, muita vontade de desistir, angústias, incertezas, sobrecarga, né, de trabalhos, assustados com a realidade universitária, enfim, eles lidam com tudo isso e ainda estão em formação. Então, eu propus, inclusive na gestão da Jéssica, um trabalho, né, de orientação educacional no setor que eu atuo, né, na divisão de prática docente, e foi um trabalho muito legal, está sendo um trabalho muito legal, porque, diferente da orientação educacional no ensino básico, né, da educação básica, que geralmente os professores que enviam os alunos para a orientação educacional quando apresentam algo, na universidade é diferente, né, devido à autonomia, enfim, a tudo, né, a ser um outro contexto. Os alunos descobrem que existe uma orientação educacional e procuram. Então, muitos me procuram até para saber o que é.
né? Muito da pedagogia, inclusive. Mas o que que é? O que que você faz, né? Nossa, é isso. Ah, então, eu estou passando por isso, isso, estou com essa dificuldade. Então, assim, isso ocorre muito. E aí eu vejo um ponto positivo, né? É desafiador, porque é dentro de uma universidade, e você rompe com vários, né, paradigmas, várias questões, mas contribui muito para o estudante, né? Para o discente. Então, eu percebo que sempre que eu falo para eles, né, quando eles querem desistir, resgata o que te move, a percepção, por que você entrou. Então, assim, isso é muito característico do profissional, do pedagogo. E resgata sua memória, sua história, para que você consiga prosseguir, porque as questões aparecem, mas você pode prosseguir quando você tem um foco, um objetivo. Então, eu falo para eles aproveitarem a oportunidade de estar dentro de uma universidade pública, né? Então, assim, essas contribuições, né, no sentido de levar o outro a melhorar, a refletir, Jéssica, pode passar, por favor, a progredir, a não desistir do curso, eu considero como contribuições, sabe? Desafios e contribuições. A humanização em todo o processo vai além de dominar métodos e técnicas, né? Eu friso muito nisso, porque eu vejo muito disso se perder, sabe? No percurso mesmo, né? Da vida acadêmica, mais propriamente dita, né? E então eu acho que isso vale para qualquer cargo, né, de que o pedagogo for atuar em qualquer setor, que ele leve isso, né? É uma das carreiras com maior número de matriculados. Eu fui pesquisar, eu sabia que tinha muito pedagogo, mas eu não tinha noção disso, né? Então, assim, é uma das carreiras com maior número de matriculados, ou seja, e ainda assim é tão desqualificada, né? Tanta gente não conhece ainda o pedagogo não valoriza, né? Por quê? É um especialista de quê? Tá? Da educação. E a educação não é valorizada como a gente gostaria que fosse, né? Então, exige muita leitura, é um curso que exige muita leitura, muita produção escrita. Então, assim, pode passar, Jéssica, por favor. A valorização do pedagogo, ela passa por isso, né? Pelo empoderamento. O profissional precisa se conhecer, ele precisa conhecer a especificidade do seu curso, ele precisa se apropriar, né? Desfazer mitos como aquele que eu citei no início, né? Perguntaram a minha profissão e já de cara definiram, pedagogo é isso, e não é só isso, né? Então a gente precisa ter isso claro. Então, assim, desfazer mitos, né? Colocar o que te move como um foco mesmo, como um objetivo, né? Gostar do que faz, né? Não oriento a ser pedagogo se não gostar de lidar com pessoas, né? Com o outro, com o diferente, porque isso você vai ter durante toda a sua jornada, né? Foco e entre outras questões, né? Então, assim, eu digo que você pode não mudar o mundo, mas você pode mudar o seu, né? A sua forma de trabalhar, a sua forma de lidar com o outro, a sua forma de ser pedagogo, né? E pode passar, Jéssica. Uma frase que eu deixo, né, não só para os alunos que eu atendo, mas que eu também percebi durante toda a minha trajetória, que serviu muito para mim, né, enquanto pessoa, enquanto pedagoga. Eu até chamo a atenção e coloco, né, ei, pedagogo, não se distancie do propósito, né? É uma frase de Paulo Freire que eu acho que os estudantes já ouviram bastante, mas vale a pena ouvir de novo, né? Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam um mundo. Então, assim, quem está lidando com as pessoas, né? Geralmente, e vai lidar, é o pedagogo, né? Nós estamos falando do pedagogo. Então, seja na empresa, seja no hospital, seja na escola, seja em qualquer ambiente, ele vai estar lidando com pessoas. E como diz Paulo Freire, pessoas transformam o mundo, né? Que tipo de relação que eu quero ter, né? Que tipo de pessoa eu quero ajudar a formar, né? Para que tipo de sociedade? Então, eu acho que esse olhar, esse propósito vale levar
né, para a vida, né, do profissional. Então, eu coloco, façam o melhor nas condições que vocês têm, olhando para a realidade, mas saiba conhecer o seu caminho, né? Porque conhecendo a sua especificidade, entendendo o que te move, isso é crucial, né, para o pedagogo no mercado de trabalho, e dificilmente ele vai errar, né, o foco, errar o propósito, errar o objetivo, quando ele se conhece, ele sabe o potencial, ele sabe o curso que ele está fazendo, ele conhece as especificidades da área, ele conhece os campos de atuação. Então, é isso, empodere-se, né, do seu fazer, da sua prática. Não se distancie do propósito. Muito obrigada. Pode passar, Jéssica. É isso, eu agradeço muitíssimo o convite. Érica, muito obrigada. Vou passar para o colega, para o Ivo, que vai dar sequência. Muito obrigado, quero agradecer as falas da professora Viviane, professora Érica, contribuíram muito com a nossa reflexão. A gente tem uma pergunta aqui no chat que eu vou fazer, a leitura dessa pergunta. Também tem algumas coisinhas anotadas das minhas impressões. E enquanto a gente vai conversando aqui, se outros colegas aqui presentes na sala quiserem registrar mais perguntas, fiquem à vontade. Então, a pergunta aqui da Carolina Emília, para Viviane. Viviane, percebo uma certa posição contraditória entre os pedagogos, distanciando-se da sala de aula em detrimento do título ou da atuação de especialista. Como você vê na realidade das escolas brasileiras esse distanciamento, estou entendendo aqui, entre o professor e o especialista? Oi, Ivo. Eu penso que esse distanciamento, na verdade, ele está muito ligado à história da constituição do curso, né, da pedagogia como curso, porque esse profissional, primeiro o curso passa a formar, ele forma especialistas, com a ideia, né, da formação 3+1. A formação do professor era só um apêndice do curso, né? E ainda hoje, como a gente tem a possibilidade de formação de professor dos anos iniciais ainda acontecer no curso normal de nível médio, no imaginário social, de uma forma geral, e Érica fala isso também, né, traz isso na fala dela, no imaginário social, o professor dos anos iniciais e da educação infantil tem um fazer menor e menos importante, e isso acontece socialmente, né, ele recebe menores salários por essa função. Então, quando o profissional tende a fazer o curso de pedagogia, né, tende a ter uma formação em nível superior, ele quer ganhar mais, e aí ele tende a ocupar funções e lugares de nível superior que pagam um pouco melhor, né? Então, vou dar um exemplo prático disso, né? Quando você entra num município já pedagogo formado por um concurso de nível médio, porque a LDB ainda permite como formação mínima exigida para atuação nos anos iniciais e na educação infantil, no magistério, a formação em nível normal, ele vai pagar o salário de nível médio para esse pedagogo e para esse professor que é formado no curso normal. Então, se você já tem uma formação e pode fazer um concurso que te pague um pouco melhor, a tendência é você fazer esse concurso. São poucos os municípios que já pagam você, independente da função, pela sua formação, né? Então, o plano de cargos e salários de Niterói, por exemplo, prevê que se você entrar já doutor, atuando nos anos iniciais do ensino fundamental, que exige essa formação em nível médio, você vai entrar recebendo o valor de qualquer professor que atua com doutorado, né? Então, esse tipo de movimento favorecido por políticas públicas, né, que consideram a formação do professor, ajudam a mudar essa lógica de você procurar espaços que nem sempre vão te fazer tão feliz, mas vão te garantir uma melhor remuneração. Então, acho que esse é um aspecto. Um outro aspecto é a própria disputa que ainda tem nesse campo.
Vou pegar um exemplo. O José Carlos Libânio, ele defende que o pedagogo, todo professor, nem todo professor pode ser pedagogo, mas todo pedagogo pode ser professor. Então, ele diz que as funções de especialista da educação não se fundem com as de professor. Então, esse é um campo em disputa ainda, enquanto outros teóricos defendem que não, que a docência é o eixo, tanto que essa é a visão predominante a partir de 2006, com as diretrizes curriculares. Então, é um campo em permanente disputa. Ainda hoje, eu dei um exemplo na minha fala, os tribunais de conta perseguem os professores, os pedagogos que têm 2 matrículas que são considerados cargos técnicos, não eram para ser, já que a docência estrutura esse fazer. Ainda hoje um debate atualíssimo é sobre a profissionalização do pedagogo. Não sei se vocês estão acompanhando, sugiro que acompanhem. Tem aí um debate grande se essa é uma profissão que precisa de regulamentação ou não. A profissão do pedagogo não é regulamentada. Isso implica em algumas questões? Não implica? Então, é um debate que está efervescente. Essa semana a gente trouxe ele para uma mesa lá na agenda acadêmica na UF. Tem 2 principais representantes, sugiro que vocês acompanhem, né, um pouco do debate, a Anfop, que defende que não é necessária essa regulamentação, e a REPED, que é a Rede de Pesquisadores em Pedagogia, que defende que sim, e tem argumentos que nos fazem pensar, né? Então, acho que a constituição do nosso curso, esse campo em disputa, esse campo vivo que está aí, né, se constituindo cotidianamente, nos faz, de fato, né, e algumas questões práticas mesmo, nos fazem ter essa sensação de que esse profissional acaba se distanciando da sala de aula, mas a minha posição, e aí a minha posição é que não é possível pensar pedagogia sem pensar docência, né? E eu entendo docência, tal como eu explicitei, nessa perspectiva ampliada. A Érica é docente, né, nessa atuação que ela faz na universidade. É um trabalho pedagógico, é um trabalho de formação humana. Quando você está lá na pedagogia hospitalar, você está fazendo um trabalho pedagógico, é docente. Na empresa, por mais contraditório que possa parecer, você está trabalhando com a formação humana. Então, eu vejo que não é se distanciar, é ampliar o olhar sobre o pedagógico e a docência. Obrigado, Viviane. Enquanto você falava, eu recuperava algumas das minhas memórias. Eu fui professor dos anos iniciais, eu fiz curso normal também, né? Trabalhei nos anos iniciais, depois essa trajetória toda, né, nossa, quando a gente chegou à universidade, quando já passou por vários espaços, e isso para mim foi maravilhoso, né? Para mim somou muito. E eu me recordo da escola, de uma das escolas onde eu trabalhei nos anos iniciais, para recuperar um pouco essa pergunta aqui da Carolina, né, dessa provocação, que eu achei muito interessante. A gente tinha o espaço da sala de aula e o espaço da coordenação pedagógica. O espaço da sala de aula, um espaço muito quente, com muitas crianças, com muitas demandas, falta de material didático, e os professores permanentemente estressados por conta de muito trabalho, muita cobrança, etc. E a gente tinha a sala da coordenação pedagógica com ar-condicionado, funcionando muito bem, né? Com um trabalho muito mais tranquilo e com uma valorização profissional ainda um pouco maior, uma gratificação, algo assim, né? E eu passei pelos 2 espaços, né? Fui professor e fui coordenador. E eu vi ali uma situação, no mínimo, desconfortável, em todos os sentidos, né? Porque somos colegas de trabalho com condições tão diferenciadas, e aquilo ali acabava criando uma espécie de hierarquia no pior sentido do termo, né? Então, essas tensões, elas se colocam também, ainda que a gente tenha, nós profissionais da educação, uma mesma formação, ainda que a gente saia dos mesmos espaços de formação, com o mesmo nível acadêmico, mas com situações muito diferentes de trabalho, né? Isso sempre me incomodou muito. E isso gera até memes, né? Vocês já devem ter visto, o professor trabalha na sala e o professor trabalha na Secretaria de Educação, né? Parece que está sempre frio por causa da roupa que ele usa, um penteado muito bem feito, né? E aí é impossível manter isso tudo dentro da efervescência de uma sala de aula real, né? Então,
Não sei, essas memórias me vieram aí durante a sua fala. Eu posso fazer uma pergunta à Érica? Sim? Posso, Jéssica? Então, Érica, você é pedagoga da UF, né, da nossa casa acadêmica, né, Jéssica? A gente está na UF e na Unirio, desenvolvendo esse trabalho aqui agora, né? E na UF com outros trabalhos. Como a gente está propondo aqui, né, esse debate da ação do pedagogo no ambiente escolar e não escolar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho de pedagoga na UF, o que você faz no seu dia a dia, né? Como que é seu trabalho de pedagoga, por gentileza? Tá bom. Então, a pedagogia na UF, na universidade, né, como um todo, eu acho. É por isso que eu falei da importância do pedagogo, né, ele entender, e quando eu falo que é importante que ele entenda, né, apesar dessas variações aí de sentidos, se é docente, se não é, enfim, dessas várias definições, né, dessas regulamentações, enfim. É importante que o profissional ele se perceba, né, ele saiba as suas especificidades, ele conheça o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, para, inclusive, evitar, né, desvios, né, de função, enfim, evitar que ele faça outra coisa que se não, né, o pedagógico, né, de fato, porque é fácil o pedagogo, principalmente, foi a Viviane até que falou, quando ela fala, a profissão não é regulamentada, né, professora Viviane, que ela menciona isso, e uma das falas é justamente sobre isso, né? Será que a regulamentação ela não validaria, né, o fazer, né, do profissional, o pedagogo em si, né, como o assistente social, o psicólogo, enfim. Isso é uma discussão, né, uma outra discussão, mas é uma das questões que a gente levanta por conta dos desvios. Mas na universidade, né, inclusive eu falo na gestão da Jéssica, a gente conseguiu, né, esse olhar bem voltado mesmo para educação, né, para o pedagógico. Então, o que eu faço, né? Ciclos de formação. Então, a gente foca em formação docente. Eu trabalho com as licenciaturas da universidade. Então, assim, agora a gente teve recentemente sobre Setembro Amarelo, saúde mental dos estudantes. Então, assim, são formações docentes e faço também orientação educacional, para além do administrativo, né? Que a gente também acaba tendo que realizar, né? Tarefas administrativas, que fazem parte também da universidade como um todo. Mas, pedagogicamente, são essas duas direções que eu levo, né? Que é a orientação educacional, atendimento aos estudantes, e participação de eventos estudantis, acolhimento estudantil, tudo isso, mais as formações, né? Formação docente. Então, são palestras, rodas de conversa, mesa redonda, que a gente cria a partir do interesse dos estudantes, a partir daquilo que o professor traz para a gente. Então, agora a gente está dando ênfase em inclusão, né? Então, estamos com planejamento para desenvolver uma série de mesas, de conversas sobre inclusão, devido ao número grande que a universidade está recebendo, né, de autistas, enfim, e todas essas demandas, né, que estão surgindo no meio acadêmico. Então, a gente também está tendo que estudar outra coisa. O pedagogo vive estudando, o profissional da educação vive tendo que se atualizar, estudando o tempo todo, para poder ajudar o outro, né, a dar conta a melhorar, digamos assim, né, o processo de ensino e aprendizagem, o processo de aprendizagem dos estudantes, né, para que eles permaneçam, porque o foco, na verdade, é eles permanecerem na universidade, mas não permanecerem de qualquer jeito, permanecerem bem, na medida do possível, sabe, permanecerem apropriando-se lá do que é necessário, né, para a formação. Então, esse é o meu foco pedagógico que eu tomo na universidade. Perfeito, obrigado. Jéssica, você quer verbalizar sua pergunta? Posso. É uma pergunta assim para as duas, o que vocês quiserem enfatizar, né, nessa questão sobre a BNC Formação.
né? Que implicações, né, que mudanças estão aí previstas para o curso de pedagogia, né? Vocês podem citar algumas ou uma só. Fiquem à vontade. Eu acho que é um debate que está bem em voga, né? E para os alunos aqui do curso também, né? Se atualizarem em relação a isso. Vou falar aqui rapidinho. Assim, já vou começar minha fala com revogue a BNC formação já, né? Então, não tem nada de produtivo, a meu ver, com a aprovação dessa reformulação dos cursos de licenciatura. Já gostaria de, nessa altura do ano, de que ela já tivesse sido revogada junto com o novo ensino médio, né? Mas, infelizmente, a correlação de forças, né, por dentro do campo político não é tão simples, mas acho que de uma forma mais contundente é reforçar o que o Ivo acabou de falar com o exemplo dele, né? A separação entre quem pensa, teoricamente, tá? Não estou dizendo que eu acredito nisso, entre quem formula, quem organiza o trabalho pedagógico e quem executa. A lógica da sociedade capitalista reproduzida dentro dos espaços escolares, que é a divisão do trabalho entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, como se fosse possível, pensando o professor como alguém que só né, executa ali o trabalho cotidiano da sala de aula, que não planeja esse trabalho. E isso fica expresso, Jéssica, quando você primeiro pensa num curso para educação infantil e outro curso para o ensino fundamental, né, coloca a formação para a gestão em 400 horas depois, né, dessa formação feita, que você pode fazer ou não, né, e uma ênfase grande na aplicação da BNCC. Né? A BNCC em si já é uma coisa, a meu ver, horrível, né? Essa padronização absurda do que fazer no processo escolar. E aí você, não só com o curso de pedagogia, traz isso para todas as licenciaturas. As licenciaturas passam a ter uma ênfase na aplicação da BNCC, como se o professor não fosse capaz de pensar o currículo de uma forma mais ampla, discutir o currículo. Então, esse é um problema, o problema do estágio, né? Entendendo essa carga horária de estágio, ela se modifica na lógica da BNCC, trazendo a questão do campo, mas não necessariamente como um estágio formativo. Então, a ideia do estágio remunerado passando a ter uma ênfase aí que me preocupa também, e que a gente já... Eu estou na coordenação de estágio atualmente na pedagogia. A gente já vê que o estágio tem sido uma forma de precarização do trabalho nas escolas. Você contrata estagiário pagando uma bolsa muito baixa, então você substitui professores concursados, né, no cotidiano das escolas para os estagiários. Então, acho que ela pode aprofundar essa mão de obra barata nas escolas por meio dos estagiários, fora muitas outras questões, né, que a gente poderia falar aqui, mas a meu ver, ela já deveria ter sido revogada e a gente tem que lutar para continuar pensando uma outra lógica de licenciaturas e da pedagogia nesse contexto. Penso da mesma forma que a professora Viviane, revoga com certeza, revogar. Acho que é isso. Ivo, mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Estou contemplado. Não sei se mais algum colega de seminário aqui presente também, se quiser fazer alguma pergunta, né? Professor Charles. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado às professoras pela fala. Como eu sou de filosofia, eu tive um pouco mais de dificuldade de fazer uma conexão do meu seminário com o tema de mercado de trabalho, mas como eu trabalho com filosofia pop, quer dizer, conectar temas de filosofia com temas de cultura de massa, eu queria ouvir de vocês, eu tenho algumas pistas, mas eu queria ouvir também a perspectiva de vocês de como que está a imagem do professor
na cultura pop e como que isso repercute de alguma maneira no mercado de trabalho, né? A história que a Érica contou da visão que a pessoa tinha sobre o pedagogo, que está sempre puxando de crianças, tem nos filmes um pouco o professor herói, professor missionário, professor salvador, mas também professor frustrado, professor ressentido, professor autoritário e pouco valorizado, uma profissão que todo mundo precisa e depende, mas ninguém quer para o seu filho, né? E isso acho que afeta diretamente as questões ligadas ao mercado de trabalho. Eu queria ouvir de vocês se pensaram alguma coisa sobre isso, alguma coisa que pudesse ajudar a pensar essas questões. Não sei se foi claro. Olha, Charles, eu não sei muito sobre cultura pop, não quero falar bobagem, mas pensando nessas representações que a gente acaba tendo com relação aos professores e aos pedagogos de uma forma geral, ainda penso que tem essa lógica. Para alguns, pedagogo ou está na sala, está lá com crianças somente, né, aquela pessoa ali sempre envolta em crianças, ou é alguém que está apartado, fazendo a coordenação acima, né, olhando acima dos processos pedagógicos. Mas falo isso da minha visão de dentro da escola. De uma forma geral, a percepção que eu tenho visto dos professores na sociedade, de uma forma geral, hoje, é muito voltada para uma lógica de inimigo, né? De alguém que está... E isso a gente viu, né, com a ascensão do Escola Sem Partido, do movimento Escola Sem Partido, com muitas falas da gestão e do governo anterior, essa ideia de que o professor é potencialmente um doutrinador, alguém que vai estar ali, sobretudo os professores das escolas públicas, alguém que vai estar ali para desviar esses estudantes do caminho correto, né? Então, acho que é uma situação muito complicada que a gente tem vivido nos últimos anos, dessa última década, principalmente, e tão grave que a gente vê casos aí como ontem, em Niterói, um professor foi ameaçado por um marido de uma aluna por conta de nota, enfim, coisas desse tipo costumam acontecer, né? Então, não é à toa que a fala do ministro dos Direitos Humanos no último Dia dos Professores, não sei se vocês viram, se não viram, acho que vale a pena ir lá olhar, foi nesse sentido, dizer que o professor não está só, porque eu acho que esse sentimento de solidão tem nos acompanhado muito, e essa ideia de alguém como, não mais esse parceiro, alguém que vai estar lá junto, a ideia de pedagogo é alguém que pega pela mão, né? Se a gente for lá retomar o pedagogo da Grécia, né? Era alguém que pega pela mão. Isso está muito, infelizmente, longe do que a gente tem vivido. Não é à toa que a gente, na UF, está criando, no final desse mês, um Observatório Nacional da Violência contra Educadores, né? Então, a gente está no NEED, que é um dos grupos de pesquisa que eu faço parte, a gente tem estudado essa perseguição sistemática a professores. Isso, para mim, isso me preocupa bastante. E penso que essa visão aí de Salvador, infelizmente, né, não sei, essa também não é boa, né, mas ela foi substituída como de alguém que é potencialmente um inimigo ou que merece a sua desconfiança, portanto, precisa ser controlado, vigiado. Tem aí agora um projeto de lei que é a Escola Sem Segredo, né, para você ter câmeras para vigiar o que os professores fazem em sala, enfim, acho que é por aí. A Érica gostaria de comentar alguma coisa? Não, acho que foi bem contemplado, não, acho que a Viviane... Tá certo. Então, em nome da equipe de seminários de práticas educativas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, nós gostaríamos de agradecer a contribuição da professora Viviane Merlin Moraes, da professora Érica Gonçalves Ramos. Essa mesa depois vai ser assistida pelos nossos estudantes. A partir dali, nós vamos gerar algumas atividades, que a gente chama de atividade SASP, e foi muito boa, né, a nossa conversa, as provocações
que vocês trouxeram. Então, nossa palavra aqui de agradecimento. Então, acho que com isso a gente pode encerrar.